Minhas amigas, meus amigos, doutoras e doutores, estamos começando mais um episódio do podcast Fazendo Direito. E hoje eu tenho uma pessoa super especial aqui comigo. Ele é mestre em Direito Tributário pela FGV, ele é pós-graduado em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, ele foi presidente da subseção de Itaquera da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Ele é sócio da Correia Porto Advogados. Eu estou aqui com o querido doutor Eduardo Correia. Eduardo, não tenho nem o que falar, é um prazer enorme estar com você aqui, Eduardo. Legal, Pérez. Muito obrigado pelo convite. É uma grande alegria e honra estar aqui no podcast do Fazendo Direito, que está balançando as estruturas aí dos podcasts jurídicos, né? Então, para mim, é um motivo de grande honra e motivo de grande honra também. Fico feliz por rever o amigo que nós já não nos víamos mais, já fazia bastante tempo. Então, muito obrigado aí por essa oportunidade. Nossa, eu que fico super feliz, porque assim, eu conheço o Edu, vou te chamar de Edu. Edu, não tem como. Não tem jeito. Eu conheço o Edu já há mais de 10 anos, é um cara excepcional. Fez um trabalho maravilhoso como presidente da OAB de Itaquera. Eu tenho muitos amigos que, assim, você fez um trabalho ali também na parte do jovem advogado, e eu tenho muitos advogados que sempre relembram o seu nome, viu? Falam comigo e relembram o seu nome. Eu vou até aproveitar aqui e vou mandar um abraço para a doutora Simone Coelho, que legal, sempre fala sobre você. Que legal, Pérez. Ali é um trabalho institucional, né? A gente é um trabalho da OAB, isso é importante, né? Que fique claro, é um trabalho voluntário, então é um serviço que nós prestamos à nossa classe. Eu estive engajado, né, na OAB de 2007 a 2021, né? E finalizei esse ciclo, né? Que pode se reiniciar a qualquer momento, claro, né? Mas eu finalizei esse ciclo como presidente da OAB Itaquera. Tive a oportunidade de ser tesoureiro, né, por 2 vezes, e o projeto, né, de se candidatar à presidência da OAB Itaquera, porque nós víamos claramente, né, juntamente com essa jovem advocacia, que daria para fazer um trabalho diferente, um trabalho disruptivo, um trabalho mais moderno, e a gente tinha clareza, Pérez, que a advocacia de Itaquera merecia algo melhor. Nós buscamos, nós conseguimos lá uma nova sede, a primeira pós-graduação que foi realizada dentro da OAB Itaquera foi ali, vários projetos inéditos, né, nasceram da OAB Itaquera, a ponto de os advogados da OAB Itaquera que antes falavam sou da OAB Itaquera, meio se curvando, ele passou em pouco tempo a falar com orgulho que pertencia à OAB Itaquera, e aí não tem como, né? Aí foi ali a coroação do nosso trabalho. Muito feliz ali por esse trabalho prestado. Maravilhoso. E a sede que eu tive a oportunidade de estar lá ficou maravilhosa, né? Não tem nada a ver com a sede anterior. Foi um negócio sensacional. Edu, fala pra mim uma coisa. Onde entrou a advocacia na sua vida? Você já veio de uma família que atuava na área do direito? A advocacia, você foi o primeiro que rompeu esse obstáculo dentro da família? A advocacia era algo que estava em você desde menino? Eu, por exemplo, já contei aqui, eu com 5, 6 anos de idade, é o que você vai ser advogado. Eu nem sabia o que era. Mas vai ser advogado. Você não quer ser bombeiro? Não, eu quero ser advogado. Era uma coisa que estava já ali desde pequeno. E você, como aconteceu isso, Eduardo? Sabe, Pérez, eu vou ter que falar um pouquinho da minha vida, né, para chegar neste ponto, né? Então, de família simples, de família que não teve a oportunidade de estudar, morava lá em São Mateus, né, que é um bairro na periferia da Zona Leste de São Paulo. E em determinado momento, aos 14 anos, eu estava iniciando o ensino, hoje ensino médio, né? Na época era colegial, né? Era colegial na época. E um amigo me chama, né, e fala, Eduardo, você não gostaria de ser office boy? Tem uma empresa de
advocacia, né? Tem um escritório de direito. Na época foi empresa de advocacia lá nos Jardins, procurando um office boy. Você não quer trabalhar de office boy? Eu falei, office boy? O que faz um office boy? Não, ele faz entrega de correspondências e tal. E eu estava no início, Pérez, ali, do colegial. Era fevereiro ainda, né? De 96, né? Eu liguei pro meu pai, né? Meu pai, como não estudou, a resposta do papai: você pode ir, filho. Ó. Primeiro ponto. Existe como você fazer o colegial à noite? Então, primeiro a barreira para suplantar. Segundo ponto. Você vai ficar 2 meses no trabalho. A prioridade sua é o estudo, né? Então, Perfeito. se você não conseguir conciliar as duas coisas, então você vai ter que abrir mão do trabalho para estudar, né? Quando eu ganhei meu primeiro salário, Pérez, aí, meu amigo, eu ganhei aquele meus R$ 180, provavelmente isso na época, né? Eu falei, não, aí eu não falei, não vou parar de trabalhar nunca mais. Eu fiz conciliar, fiz meu colegial à noite, como era no escritório de advocacia. Eu gostei daquela dinâmica de ver as pessoas de terno. Hoje a gente nem gosta mais, né? De usar terno e gravata. A gente nem usa terno e gravata dentro do escritório, né? Mas na época a gente olhava, achava bonito. Fui fazer direito, né? Comecei meu estágio já no primeiro ano. Aí me colocaram na tal da, entre aspas, né? Área tributária. E eu nunca atuei em outra área a não ser tributária. Então eu fiquei 5 anos no mesmo escritório, fazendo estágio na área tributária. Me formei, fui efetivado como advogado nesse escritório. A primeira pessoa da família, né? Isso acontece nessas famílias mais periféricas, né? A completar um curso superior. A minha também, foi o primeiro, a mesma coisa. Não sou de família de advogados, depois os primos foram se formando aí, tem várias pessoas formadas na família, mas na época eu que rompi essa barreira. Como né? eu também. Fui fazer minhas pós-graduações, fiz meu mestrado, iniciei meu escritório em 2008 e cá estamos, né? Buscando o nosso lugar ao sol sempre, né? As pessoas às vezes nos olham, né, Pérez, e falam, olha, Eduardo, qual que é o segredo do sucesso? Né? Não tem muito segredo, né? Não existe uma receita pronta para isso, né? É o preparo, é o trabalho árduo, não existe, sempre falo para as pessoas, né? Aquele trabalho das 9 às 18 é o que todo mundo faz, né? O sucesso ele vai acontecer antes das 9 e após as 18, né? Exatamente. Então é muito preparo, muito trabalho, é a busca constante ali pela atualização, a busca pelo networking, né? Através do networking, de um bom networking, Sim. É onde você fortalece suas relações e a partir de então sua advocacia começa a dar certo, né? Eu vi outro dia, eu acho que foi até na sua rede social, acho que você postou, eu devia estar no escritório, em casa, e você estava caminhando e passou do lado da primeira sede da Correia Porto Advogados. Foi isso mesmo. E eu fiquei emocionado, porque eu falei, caramba, olha que bacana, você estava passando lá e você também estava emocionado. Emocionado. Que bacana, eu achei muito bacana aquilo. Isso aconteceu, que lembrança. Não faz muito tempo, não. Foi dezembro, foi uma lembrança muito boa, aliás. Eu estava num cliente e ele tem uma indústria têxtil em Avaré e o escritório dele é na Moca. E como eu moro também na Moca, eu falei, bom, era dezembro ali, já pós-Natal, né? Devia ser dia 27, 28. Falei, vou voltar a pé para casa, né? E voltei a pé para casa e passei em frente a esse escritório. Falei, cara, não posso passar aqui em frente e não fazer um videozinho, uma fotografia, né? Porque a gente foi para aquela sede sem saber se nós conseguiríamos pagar o aluguel daquele imóvel, né? E naquele momento era museu, meu sócio e mais uma pessoa que nos ajudaria ali para auxiliar ali a dinâmica do escritório, né? Então, motivo de bastante alegria, né? Aliás, essa lembrança, ela realmente emociona, até pelo momento que estava ali, né? Final do ano, a gente realmente geralmente, né, tá com a emoção um pouquinho mais aflorada ali, né? E aí de lá nós fomos pro Tatuapé. Aonde era o escritório? No Tatuapé? Não, esse primeiro. Esse primeiro é na Rua dos Donatários, número 107. É uma rua bem pequenininha. Ela começa na Rua dos Trilhos e termina na Rua da Moca. Ela tem 2 quarteirões. Tá. Né? Aí o escritório cresceu, ficou pequeno ali, né? Então encerrou o contrato de aluguel. Fomos para uma casa grande lá uma maior, né? No Tatuapé. Tá. E hoje nós estamos ali na região também Moca, Belém, né? Num prédio ali de 4 andares, né? Vocês têm uma unidade na Avenida Paulista também, né? Isso, lá é nosso endereço fiscal, nós temos uma sala que está disponível para o nosso uso, isso foi uma estratégia, inclusive, no começo do escritório, porque é um escritório que ele tem essa vocação tributária, nasceu como tributário, precisávamos de um bom endereço, né? Precisávamos montar toda uma estratégia para poder
passar confiança, né? Claro. E que aí as coisas se consolidaram. Não houve uma necessidade de ter uma estrutura grande fora de onde nós estamos hoje, então nós resolvemos ficar por ali mesmo, né? Vários colaboradores ali, pessoas, aliás, muito competentes, que são inclusive moradores da nossa querida Zona Leste, pessoas competentes assim, tem mestres em direito, doutor, enfim, tem ali uma turma, uma equipe bastante preparada ali para atender as empresas nessa área tributária, né? A Correia Porto só atuou na área tributária desde o início? No início ela começa nas áreas, né? O Gilberto Porto, que é meu sócio, ele trabalhou nessas empresas, grandes empresas de auditoria e consultoria, né? Big Four. E eu era do contencioso tributário, ele mais consultoria, eu mais contencioso, né, Pérez? Então, foi uma união perfeita e a partir disso a gente começou a fazer o escritório crescer com essas duas vertentes. Mais tarde veio o Dr. Jorge Zaninetti, que era ele foi sócio de grandes escritórios aí, renomados aqui no Brasil, trabalhou fora nos Estados Unidos também, veio agregar a sociedade em 2017, né? E hoje nós somos lá uma equipe de aproximadamente 60 pessoas. É um escritório bem estruturado, né? Com as suas áreas de gestão bem distribuídas, organizadas, né? Área financeira, administrativa, RH, né? Se eu tiver enganado, pode me falar, mas eu vi em algum lugar, fiquei com isso na minha cabeça, eu de repente até vi na própria revista que vocês estão citados entre os principais escritórios de direito tributário naquela edição anual, Análise 500. Análise 500 dos principais escritórios de advocacia do Brasil, ou eu estou enganado? É isso mesmo, não é? Estamos eu lá. acho que eu estava verificando e vi vocês lá, isso mesmo. É uma publicação, né, em que as empresas são consultadas e elas que fazem indicação dos escritórios. E elas buscam 500 escritórios, né, os que são 500 referências indicados no mercado. na área tributária, né? E aí atendemos, né, grandes empresas, né, de todos os ramos de atividade, desde agronegócio, serviços, uma concentração muito grande de indústrias, né? Porque eu integro o jurídico de alguns sindicatos industriais, né? Estou no CIESP também, né? Então, tudo isso motivo de grande orgulho. Era um que nos ajuda. Que eu ia te perguntar também, que eu vi em algum lugar que você está compondo o departamento jurídico, alguma coisa assim. Eu não sabia se era Fiesp ou era Ciesp, mas eu vi alguma notícia nesse sentido. É isso mesmo, então? Eu estou conselheiro aí no Ciesp tem alguns cargos, né? Ah. E a gente, você vê, né, Pérez, a gente começou falando de OAB, que é um serviço voluntário, né? Todos esses outros também são serviços voluntários, Sim. né? E aí é uma coisa meio de vocação mesmo, né? É claro que nós estamos ali para contribuir e naturalmente em algum momento você acaba sendo contratado porque você estabelece relação de confiança com os empresários, com as empresas. Então isso é natural. É o network. Mas assim, não é todo, aliás, quase ninguém está disposto ali a ficar 2, 3 anos servindo a entidade sem ter nenhum retorno, porque o retorno ele é demorado, mas ele vem. Então você tem que ter certa vocação. Normalmente o advogado ele é um sujeito caçador, né? Ele não é o agricultor ali que vai organizar o espaço, conquistar a confiança, para depois, quem sabe, né, você fazer negócio com aquelas pessoas que você está servindo, né? Então, hoje eu sou o jurídico do Ciesp Leste, sou também conselheiro lá, sou da diretoria jurídica do Ciesp estadual e tenho um cargo aqui mais recente, que também é um motivo de grande orgulho, que é o Conselho Superior de Assuntos Jurídicos da Fiesp, que é lá... Então me desculpe, foi aí... o que eu li foi isso. Foi este, né? Foi esse. E esse aí é um motivo de grande honra, né? Então estou lá, né? Estou nomeado, vou tentar contribuir e lá o presidente do conselho, então, passou por lá Sidney Sanches, a Ellen Grace, que são ex-ministros do Supremo, agora tem também um ministro do STJ. Então são os grandes advogados, né, brasileiros, né, integram este conselho, né? Então eu tô lá, né, vou tentar contribuir de alguma maneira, então acaba sendo também um motivo de grande orgulho. Aí isso é em razão do trabalho que foi prestado até agora aí para as entidades. Olha, é sensacional, porque veja, o doutor Eduardo Correia, eu conheço ele já há mais de 10 anos, e ele colocou aqui, isso é importante para o jovem advogado, né? Ele rompeu uma barreira dentro da família dele, foi o primeiro advogado dentro da família dele, construiu um escritório, ele veio aos poucos, ele mesmo falou aqui, olha, eu não sabia nem se ia pagar o aluguel do primeiro escritório que nós montamos.
E hoje ele está entre os 500 melhores escritórios do Brasil, apontado aí como um dos melhores escritórios do direito tributário. Então, quer dizer, é uma referência total ao jovem advogado, aquele que está começando. É o que o Edu falou. Olha, das 9 às 18, todo mundo trabalha. A gente tem que buscar alguma coisa além disso, não é? Mas se você buscar, você vai chegar como o Edu chegou. Entendeu? A verdade é que você tem que trilhar um caminho, você tem que ter uma meta. E aí você é uma inspiração total, né? Não tem nem o que falar. Eu acho que a gente está... acho que o alcançar seus sonhos, né? Você começa com um sonho, né? Mas um sonho sem ação, ele é apenas um sonho, né? E eu percebo, né, Pérez, hoje claramente, né? É difícil as pessoas estarem prontas a pagar o preço, né? Então as pessoas... Eu vou fazer até uma comparação, né? O cara não entra em campo, mas ele quer massagem, né? Quando eu vejo um estagiário, né, dizendo que ele quer qualidade de vida, eu falo, caramba, eu tô buscando até hoje essa tal de qualidade de vida, né? Não tenho essa qualidade de vida que eu gostaria de ter, né, cara? E até hoje eu não tenho essa qualidade de vida e eu vejo um jovem de 20 anos querendo ter qualidade de vida. É incompreensível, né? Então, temos que estar dispostos aí, primeiro preparados e dispostos a pagar o preço. Edu, vamos falar agora pro empresário? Vamos lá. Vou mandar a bala aqui, você se vira nas perguntas, hein? Nós estamos chegando aqui perto do período de finalização do imposto de renda, pessoa física. Perfeito. E aí eu vou te perguntar como que tá essa situação, como que tá caminhando, tal, que é um assunto de muito interesse para o empresário. Porque o que acontece? O empresário ele faz o estudo do seu planejamento tributário. E dentro desse estudo do planejamento tributário, ele também faz um estudo para que ele alcance um determinado lucro, que amanhã você faça a distribuição desse lucro de acordo com as regras tributárias. E existe um ponto que espeta os cabelos dos empresários, e eu que não tenho cabelo também me espeta, e na realidade está muito em voga hoje, porque está muito falado. Como que está essa questão da tributação na distribuição de lucros e dividendos nesse momento? Como que está essa situação aí, Edu? Bom, essa é uma pergunta recorrente dos empresários, né? Eles estão preocupados. Existem ali alguns projetos de reforma tributária e existe um específico, né? Então esse é um assunto antigo que ele já era falado em outros governos, era falado no governo anterior, é falado no governo atual, que é a taxação, para falar de uma maneira mais simples, né, para todos, né? É a taxação dos dividendos, né, da distribuição de lucros, né? Então hoje, desde 1996, né, no Brasil, não se taxa a distribuição de dividendos. Então, só para dar um exemplo, né? Se você é sócio de uma empresa e essa empresa vai distribuir dividendos para você, sócio da empresa, quando você recebe esses dividendos, você está tendo um acréscimo patrimonial que já foi tributado na empresa e ele é isento do imposto de renda. Então, pergunta pertinente, estamos no prazo, né, do imposto de renda da pessoa física, né? Então, o que acontece hoje? Existe uma necessidade de incrementar a arrecadação tributária, isso em razão de todas essas medidas, né, que estão sendo implementadas, algumas muito populistas, né, pelo atual governo, e aí ele precisa naturalmente aumentar a sua carga tributária. E as perguntas dos empresários, Pérez, são no seguinte sentido: tudo bem, né? Vai ter uma redução do imposto de renda da pessoa jurídica e taxação na pessoa física na distribuição. Se essa lei é aprovada, uma lei, né, como essa, que revoga a isenção, ela é aprovada agora em agosto. O que acontece, Eduardo? Minha empresa, ela tem lucros acumulados a distribuir. Como fica? Eles são atingidos por isso ou não? Outra coisa, isso entra em vigor, se a lei for aprovada em agosto, entra em vigor quando? Em agosto mesmo? Em setembro? Né? Então, essas são as perguntas mais recorrentes, né? Então, no nosso entendimento, não pode abranger ali os lucros acumulados que estão na empresa a distribuir. Então, isso fica preservado. Claro que, eventualmente, nós possamos ser surpreendidos e aí possamos lançar mão
das ferramentas, né, que existem no direito para poder Uma questão até do afastar. princípio de anterioridade, não E é? aí tem a questão do princípio. Então, primeiro esse é o da irretroatividade e o da anterioridade. Então, assim, aprovada uma lei em agosto, vai valer em janeiro. Então, você poderia, eventualmente, neste período até dezembro, fazer a distribuição dos seus lucros e dividendos. Então, essas são as perguntas mais recorrentes sobre este tema. Não, e assim, é um tema interessante porque, olha, eu acho que há 10, 15 anos atrás, de vez em quando ele já surgia, né? Já surgiu. E agora vai ter a distribuição de lucro, vai ter tributação, não vai ter tributação, e como que fica essa situação. Mas assim, é legal o empresário que está assistindo, olha, mudou a legislação, aquilo que a sua empresa tem que distribuir até esse ano, porque pelo princípio da anterioridade e outros princípios do direito tributário, só vai poder valer a partir do próximo ano, se eu não estiver equivocado. Então, quer dizer, o que você tem até agora, você vai distribuir. Agora, se vier uma legislação que não atenda os princípios, aí tem que falar com o advogado de direito tributário, tem que chamar o Edu e falar, Edu, estão tributando que não pode tributar. Exatamente. E no direito tributário isso é muito comum, né? A nossa legislação, ela é alterada diariamente, então diariamente tem novidade. Então diariamente a gente tem oportunidade também para os empresários. Oportunidades essas, Pérez, que muitas vezes o contador que está ali no dia a dia fazendo as apurações, né? Ele não consegue identificar, mas é em razão da correria mesmo, né? E aí entra o escritório de advocacia tributária especializada. A gente sabe que esse é um mercado bastante concorrido, difícil e que tem muitos profissionais, né, pseudos tributaristas, né, que estão aí no mercado também, né, e gerando ali grandes problemas para as empresas, né, ofertando coisas que não deveriam ofertar, né? Então, nós temos bastante tema, inclusive, que daria, né, para nós tocarmos aqui, se você assim entender por bem, mas vamos lá. Você tocou num assunto aí, é importante, porque o grande parceiro do contador é o advogado tributarista. Perfeito. Porque dentro de um escritório de contabilidade é tanto prazo para cumprir, é tanta obrigação acessória, e você tem que ter um profissional, porque assim, dentro da área do direito, uma das áreas onde mais se muda a legislação é o direito tributário, né? E aí, então eu te pergunto, já que você tocou nesse assunto, a necessidade, por outro lado, e eu falo isso porque a minha primeira formação foi em contabilidade, a necessidade do outro lado, do profissional do direito tributário, também tem que ter um conhecimento de contabilidade. Sem dúvida, claro que no tributário, né? Tributário fora da contabilidade, lá no escritório, por exemplo, né? Nós temos lá os advogados que vão tocar a parte de contencioso tributário, judicial e administrativo. Aí são advogados mesmo, né? E tem os consultores tributários. Aí consultores tributários normalmente são pessoas formadas em contabilidade. Perfeito. Alguns são formados em economia, outros em administração, que trabalham com consultoria tributária, né? Então, nós temos esses profissionais também dentro do escritório para você fazer um atendimento completo. Por exemplo, né, Pérez? A empresa é autuada, por exemplo, pelo Estado de São Paulo. O advogado tributário, o que é jurídico puro, né? Ele vai conseguir identificar ali, formar uma base jurídica boa de argumentos para poder refutar o auto de infração. Mas aí tem que vir o contador, que é ou o consultor tributário que integra nosso time, que é ele que vai ajudar o advogado a identificar quais são os documentos e as melhores provas para refutar o auto de infração. Exatamente. Porque o advogado muitas vezes ele não vai ter essa competência. E aí é muito comum também hoje, né, que o contador faça o curso de tributário, né, de direito tributário ou uma pós-graduação em direito tributário, e é muito comum também que o advogado tributarista faça um curso de contabilidade ou um curso de gestão tributária, para poder conhecer um pouquinho da contabilidade, conseguir pegar um balanço e ler o balanço, entender das questões fiscais mesmo que estão contempladas na apuração dos tributos. Então, essa boa noção ela é necessária. O grande advogado tributarista ele tem que conhecer toda a teoria e todo o contencioso, mas ele também precisa conhecer esse lado prático ou ter, como o Edu tem lá, vários consultores e contadores que passam essa prática do dia a dia para casar a situação, né? Para que você não fique vendido ali na hora de fazer a defesa, né? Exatamente, você vai conseguir prestar um bom serviço, né? Desde que você consiga
ter essas duas áreas dialogando dentro do seu escritório, né? Normalmente o escritório de advocacia tributária, que é puramente jurídico, né, ele vai ter esse diálogo com o contador da empresa. Nenhum problema, nós também o fazemos, né? Mas se você tem uma equipe interna também especializada para poder agregar conhecimento, tanto melhor. Melhor ainda. E por falar em melhor, se você tem uma administradora de condomínios que não está satisfazendo as necessidades do seu condomínio, você já sabe. Grupo Pérez Condomínios, 2292-2468. Você vai ligar lá, você vai falar com a Adriana ou você vai falar com o Ricardo, que são os operadores de departamento comercial. Eles vão até você, vão atender você. E o Grupo Pérez Condomínios, ele vai dar toda a assistência que o seu condomínio precisa. Anota aí. Grupo Pérez Condomínios. Edu, deixa eu te falar uma coisa. Falando aqui do professor Marcos Sintra. O que você acha do imposto único? Eu, particularmente, eu às vezes vejo uma dificuldade nessa implementação, mas você que é do direito tributário, que está ali realmente no dia a dia, o que você acha? Você acha que funcionaria, não funcionaria, dentro de como é o nosso sistema tributário hoje, essa questão de número de impostos, né? E cada imposto, olha, esse daqui vai para o município, esse outro é para o estado, esse daqui é uma porcentagem para o município, uma porcentagem para o estado. O que você acha disso? Você acha que é uma coisa que funcionaria através das premissas do professor Marcos Sintra? Ou pode ser, olha, funcionaria, mas eu acho que é um pouco diferente? Ou eu vejo dificuldades? O que você acha disso, Edu? Eu vejo dificuldades, para não dizer inviabilidade, verdadeira inviabilidade, né? O projeto não é ruim, né? Mas quando eu falo em inviabilidade, é diante do ordenamento jurídico que está posto, né? Então nós temos dentro da Constituição Federal um capítulo destinado especificamente ao sistema tributário nacional, né? E quando a gente olha para esse capítulo, as competências tributárias estão ali bem distribuídas, né? Nós temos aqui 26 estados, mais Distrito Federal. São 27 entes ali. Perfeito. Cada um com seus interesses e cada um com suas peculiaridades. Pérez, você vê, por exemplo, uma região sudeste que é mais produtora, uma região nordeste que é mais consumidora, né? Então, onde vai se cobrar os tributos, e isso são situações que já foram enfrentadas, vem sendo, mas assim, já foram bastante enfrentadas, legislações alteradas para que houvesse uma melhor distribuição, por exemplo, do ICMS. Nós temos no Brasil mais de 5.500 municípios, então Verdade. Veja o número de interessados nessa situação. Aí existe o receio de que você tenha uma arrecadação única e o dinheiro não chegue na ponta ali para aquele ente, né, da forma que deveria chegar ou com a agilidade que deveria chegar. Tem os interesses políticos nisso envolvidos, né? Hoje no Perfeito. Brasil, a gente vive um Brasil hoje, um Brasil mais consciente, um Brasil mais polarizado, então cada um puxando a corda para o seu lado, né? Às vezes questões muito simples que poderiam ser resolvidas em prol do povo brasileiro Sim. não são resolvidas às vezes por questões meramente políticas que, infelizmente, né, elas não ajudam a ninguém, muito menos o cidadão brasileiro. Então eu vejo muito a prática. Muito Eu também penso exatamente assim. Você conseguir colocar isso, eu acho que a teoria é perfeita, assim, né? Você fazer um único imposto, arrecadar, distribuir. Agora, você operacionalizar tudo isso é aquilo que eu também, sabe, eu até quis perguntar isso para você, porque você tá ali no dia a dia e de repente você poderia falar, olha, tem jeito, dá para fazer. Mas eu também vejo essa mesma dificuldade, esse mesmo entrave. Seria como você ter praticamente que reescrever a Constituição Federal, né? Naquele capítulo destinado ao sistema tributário nacional. Então eu vejo como bastante dificultoso, porque são interesses assim envolvidos de todos os lados, né? A gente está falando da arrecadação tributária e o político, sem a arrecadação tributária efetivo, eficiente, ele não consegue fazer frente àquilo que ele prometeu para o seu eleitor, né? É verdade, perfeito. Deixa eu te falar uma coisa, falando em Constituição Federal, lembrei aqui STF, um assunto que está muito sendo discutido aí, que é a questão da modulação. Tá?
é algo que tomou uma proporção muito maior agora, principalmente da pandemia para cá, acabou tomando um enfoque muito maior e assim, é algo que pode até gerar aí para os empresários uma insegurança, né? Sim. E como que você vê, como que está sendo lidado isso na visão do empresário que às vezes é atingido por uma modulação desfavorável? Como que você está vendo isso? Qual é o caminho que você está enxergando nessa situação? Se você quiser até falar pessoal que não sabe exatamente o que é a modulação, que é a reinterpretação de uma determinada, se você quiser Vamos lá. Até passar para o pessoal. Infelizmente, né, eu tenho um livro, né, que eu escrevi que eu trato exatamente do tema dos precedentes judiciais e eu tenho um livro seu, até eu ia trazer aqui para você me autografar. E eu esqueci. Eu cometi também essa omissão aí de não ter trazido para presentear ou até para colocar para sorteio, né? Mas tá bom. Oportunidades surgirão. Mas basicamente é o seguinte, né? Modulação dos efeitos da decisão. Basicamente, então hoje, né, o Supremo Tribunal Federal e o STJ, após a edição do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18 de março de 2016, eles têm a possibilidade de, quando forem julgar temas de natureza vinculante, que vai vincular todo o poder judiciário, né, juízes e tribunais, a possibilidade de modular os efeitos da decisão, desde que eles vejam um relevante interesse social, por exemplo, né? Então, eles olham, falam, olha, essa norma existiu, ela foi legal até hoje, mas até para preservar os cofres da União, por exemplo, se for um tributo federal, eu vou modular os efeitos da decisão para que ela não atinja fatos pretéritos, né? E aí vem uma coisa interessante de gestão tributária mesmo, né? Normalmente, o que o STF faz, né? Ele preserva os direitos de quem já ajuizou uma ação que está pleiteando, por exemplo, a ilegalidade, ou, no caso, STF, a inconstitucionalidade de um tributo, né? Então, é muito comum, né? Então, vamos dar um exemplo, né, da tese do século, né, que ela ficou famosa aí no mundo empresarial, né, que é a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PiscoFins. Isso, né? PiscoFins, isso mesmo. Então o Supremo julgou, declarou inconstitucional e depois ele foi modular os efeitos, porque houve um pedido da Procuradoria da Fazenda Nacional. E o que ele disse? Quem ajuizou a ação até a data do julgamento, que foi 15/3/2017, vai poder recuperar o que pagou indevidamente nos 5 anos anteriores. Quem ajuizou a ação, por exemplo, 3 dias depois, 18 de março de 2017, ele só vai poder recuperar os últimos 3 dias. Perfeito. E aí, pensando em gestão tributária, você imagina, né, Pérez, 2 empresas do mesmo setor de atividade, uma ajuizou a ação, a outra não ajuizou a ação. Uma terá a oportunidade de recuperar os seus tributos dos últimos 5 anos. E a outra não. E a outra não. Então aí você gera uma questão de ineficiência na empresa mesmo, né? Você gera um problema de competitividade, problema preços, de concorrência. Concorrência. Então, a gestão tributária, ela é algo assim, mandatório, né? O brasileiro, né, de um modo geral, ele foi muito conformado por muitos anos, né, com a carga tributária. Então, não vou mexer, é o governo, vai que eu sofro a retaliação. Isso não existe, tá? Isso não acontece. Perfeito. Poderia acontecer outrora, né? Hoje isso não acontece. Existe até um incentivo da própria... Quando você conversa com colegas da Receita Federal, da Secretaria de Fazenda, olha, se você entende que é inconstitucional, você pode ir lá, então, questionar essa norma. Perfeito. E essa norma é questionada, né? E você falou uma coisa interessante, viu, Pérez? Essa questão da modulação, até a pandemia, em matéria tributária, havia conhecimento assim, de 3 situações em que o STF modulou os efeitos de sua decisão. Com a pandemia, inclusive em razão talvez aí até dos problemas, né, da proteção do caixa, do tesouro, né, enfim, a gente sabe que o STF também é um órgão de natureza não só jurídica, mas também política, né? Claro. Ele passou a reiteradamente, quando julgou matéria tributária ao longo dos últimos anos, a modular os efeitos de suas decisões. É por isso que está tão em voga, né? Quer dizer, toda hora, porque realmente a modulação passou a algo muito mais comum do que havia sido esse tempo todo, né?
A gente brinca, né, que você pega o Uber, ele pergunta, né, aquela tese foi modulada ou não, né? Brincadeiras à parte, né? É verdade. Mas hoje você chega verdade. numa empresa médio porte para fazer reunião, eles perguntam, mas e aí, mas será que vai ter modulação? Sim. Não tem como nós sabermos. Sim, claro. Mas você, como empresário, ajuize sua ação para você ter o seu direito preservado, porque o Supremo até hoje, né, o que ele faz é praxe, né? Então ele preserva o direito de ação. Quem ajuizou a ação até a data do julgamento vai ter o seu direito preservado. Perfeito. Por falar em empresas de médio porte, de grande porte e tal, vamos falar um pouquinho de IPI, então. IPI aí está com uma discussão por conta de uma instrução normativa. Eu li outro dia, acho que é a instrução 2121. Isso. E no problema da cumulatividade do IPI. Como que está essa situação hoje, Edu? Então, essa situação ela acabou se acomodando, né? É uma situação específica para empresas distribuidoras, por exemplo, empresas comerciais, né? Então existia se ela tem que manter na base de créditos ou não do PIS e da COFINS o IPI, né? Então elas iam mantendo o IPI na base, né? Porque na próxima, como ela é só comercial, ela é imposto sobre produtos industrializados, né? Então ela não paga o IPI. Aí veio a instrução 2121, disse que ela não poderia então utilizar-se do IPI como base para crédito, né? E depois, logo depois, agora essa situação se acomodou, veio uma solução de consulta COSIT, né, da Receita Federal, e foi uma situação que acabou sendo acomodada. Agora tem uma outra questão também que tem a ver, aí é o ICMS também, falando de PIS/COFINS, né? A instrução 2121 é uma instrução normativa que ela consolida toda a legislação do PIS e da COFINS, né? E ela é de 15 de dezembro de 2022, e ela deixou claro ali assim, olha, o ICMS ele pode ser mantido na base de créditos do PIS/COFINS. Significa o seguinte, comprei essa caneca, comprei 100 canecas. Certo. Eu sou empresa de lucro real, existe na nota ali 100 canecas, R$1.000, 18% do ICMS. Eu tenho direito, já que eu estou comprando canecas para revender, de manter o crédito integral, inclusive com o ICMS, isso, né? Então, os 18% que está destacado na nota, né? Daria aí 180. 180. Então, perfeito. Quando eu for tomar crédito de 9,25, que é as alíquotas de PIS e COFINS somadas, né? Eu posso tomar sobre 1.180. Perfeito. E a instrução normativa, ela confirmou isso. Veio uma medida provisória do novo governo, né? Que é uma medida provisória 1159 de 12 de janeiro de 2023, dizendo, olha, a partir de 1º de maio, segunda-feira agora, você não pode mais incluir o ICMS na base de crédito nas aquisições de produtos para revenda, né? E aí o mercado está em alvoroço. Alvoroço, porque, por exemplo, inclusive hoje tem uma notícia, né? E foi por isso que eu quis falar deste assunto, né? É do Valor Econômico, que é a primeira decisão que se tem conhecimento em que estão afastando essa determinação da MP, possibilitando a manutenção do ICMS na base de créditos do PIS e da COFINS. Uma decisão de hoje, monocrática, do TRF da 2ª Região. Nossa, interessante. Né? Então, e por que esse é um assunto que está em pauta, está em voga, né? Porque a MP acabou de ter, o primeiro ciclo dela se encerrou, a medida provisória é um ato do Poder Executivo, eles precisam votar em 120 dias, e esse prazo expira agora dia 1º de junho, né? E aí, se eventualmente ela for aprovada, aí terão uma enxurrada aí de ações para tentar manter o ICMS na base de crédito do PIS/COFINS. Porque na verdade você acaba aí tendo um problema de um custo maior, né? Isso, sem dúvida. Se você mantém da forma como está colocado na medida provisória, você vai ter um acréscimo no custo tributário da empresa. O mercado, no final do dia, a gente fala da empresa, né? O mercado, Pérez, ele sempre vai se acomodar. E o prejudicado nessa situação, porque vai ter que ter o repasse desse custo, é o consumidor. Vai ser o consumidor. É o consumidor final. Então, é sempre assim, teve aumento de carga tributária, teve, o mercado se acomoda
e esse repasse ele pode não vir integral, mas uma boa Mas parte ele vai vem. vir, claro. Então vai ficar mais caro você comprar seu terno, sua camisa, suas coisas do show. Perfeito, perfeito. Não, e é assim, não tem como mudar, né? Não tem como mudar. Alguém vai ter que pagar. Alguém paga Alguém por vai isso. ter que pagar. E dentro dessa estrutura vai ser repassado para o consumidor. Isso é evidente, né? Exatamente, Isso é evidente. E me diz uma coisa, e aquelas brigas que tinham sobre ICM estadual, diferença de alíquota, tava uma discussão aí sobre a DIFAL, como que tá isso? Então esse tema ainda aguarda julgamento, né? Então é um tema... Tá no STF, Tá né? no Supremo Tribunal Federal e existe uma discussão, né? Naquelas operações interestaduais para consumidor final, se você deve ou não pagar o DIFAL e ICMS no ano de 2022. Isso é interessante, né? Porque o tema ele tá ali focado num único princípio, que é o princípio da anterioridade tributária, né? E o tema ele foi retirado de pauta recentemente por um ministro do Supremo, eu não me lembro qual, né? Isso atinge mais as empresas, muito aliás, né, as empresas de varejo, as empresas que realizam operações interestaduais, por exemplo, e-commerce, né? Então pensa numa empresa que está aqui em São Paulo, por exemplo, vendendo para o Brasil inteiro, isso para consumidor final, né? Aqueles produtos que a gente adquire, né, em Mercado Livre, Shein, etc., né? Das grandes plataformas, isso atinge exatamente essas empresas. Aliás, a temática tributária é isso, né? Tem tema tributário que se aplica apenas para empresas de lucro presumido, outras só para determinado setor, outras, como essa do ICMS da base do Piscofins, no crédito, né? A manutenção ou não do ICMS na base de crédito, só empresas de lucro real. Sim. Enfim, né? Os temas eles são sempre customizados e são aplicáveis ali para empresas específicas, né? Que é a grande dificuldade do direito tributário, né? Porque o direito tributário, se você for analisar, você tem toda a legislação federal que é da União. Perfeito. Aí você tem as legislações estaduais. E você tem também as legislações municipais, onde até pouco tempo atrás existia uma guerra sobre o ISS, né? Quer dizer, que acabou aí meio que conseguindo se regulamentar, Sim. Mas até alguns anos atrás você tinha uma empresa aqui em São Paulo, alugava uma sala em um município aqui do lado, Barueri, por exemplo, você ia pagar de ISS 10% do que aquilo que você pagava em São Paulo, né? Isso. Quer dizer, é uma guerra entre municípios, uma guerra entre estados, todos por conta da arrecadação, por óbvio, né? Um assunto interessante que eu ia te perguntar, e veja, no direito penal onde eu atuo, as pessoas às vezes elas analisam a sua atuação, elas falam assim, mas você defende o bandido, você defende... Elas não veem que você defende, na verdade, uma legislação, né? E que o Estado tem uma força enorme sobre um cidadão. Então, o que você defende é, do lado de cá, um oprimido perto de um Estado opressor. Ainda que no passado ele tenha sido um opressor, mas você defende direitos, né? E muitas vezes também, algumas pessoas, às vezes eu percebo que tem essa noção, falam assim, o advogado tributarista, ele defende empresa, ele defende... Mas seria legal você passar essa questão, porque assim, a empresa, ela é, claro, isso nós estamos falando no âmbito geral, né? Porque existe determinados municípios onde a empresa é maior do que o próprio município. É verdade. Mas no âmbito geral... o advogado tributarista, ele está defendendo um lado fraco. Porque o Estado é o lado forte, né? O Estado, ele é um Estado opressor dentro da questão tributária em face de uma empresa. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa identidade do advogado tributarista, que na verdade ele está defendendo o ponto fraco de uma relação, onde existe um outro lado que é muito mais forte, muito mais poderoso, e as pessoas às vezes não têm essa percepção. Uma coisa interessante, né? No direito penal, muitas vezes você vai fazer defesa da vida, né? Que é o bem mais caro de qualquer cidadão, né? E nas minhas reflexões, muito mais jovem, né? Fala, mas e o tributário, né? A gente defende o quê, né? Qual que é o patrimônio, né? No final do dia, você está falando de patrimônio. Reduzir carga tributária é patrimônio. Você está falando de patrimônio. E patrimônio é algo caro também, né? Principalmente quando você conquista com suor, né? E o que você fala é verdade, né? Nós temos ali, por exemplo, né?
dentro do direito tributário, nós temos, né, que a todo tempo buscar estar atualizado, porque a legislação pelo Poder Executivo, né, tanto estaduais, né, quanto municipais, como o Poder Executivo Federal, a todo tempo, assim, as normas são publicadas. Eu tenho uma obrigatoriedade de fazer este acompanhamento, porque não é emitido, por exemplo, para minha empresa, olha, Eduardo, para a sua empresa, o seu setor de atividade, foi publicada uma norma que vai atingir a sua operação. Isso não acontece, então eu tenho essa obrigação de atualização, né? A interlocução, acho que como acontece também com o Ministério Público, do procurador, às vezes é um pouco mais tranquila com o Poder Judiciário do que do advogado privado, né? Então, ele tem acessos que nós não temos, ele tem uma interlocução mais fácil muitas vezes, e a gente vê isso às vezes acontecendo nas sessões de julgamento, né? Eles são amigos muitas vezes, né? Amigos de trabalho que estão ali mais perto. Diariamente. Exatamente. E a gente está lutando contra quem edita a lei, né? A lei que você vai ter que submeter a todo tempo, né? Então, exatamente, né? Nós vivemos no tributário exatamente essa mesma situação, é uma briga desigual. Nós temos os tribunais administrativos, né? Vou só dar um exemplo, né? Então, uma empresa hoje que ela recebe uma autuação federal, ela tem o direito de defesa, né? E aí vai ter uma delegacia de julgamento que vai julgar. Quem julga? Quem é o julgador dessa delegacia? Normalmente é um ex-auditor da Receita Federal. Ele é um funcionário público. Caberá recurso depois para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, lá em Brasília. Lá em Brasília, o órgão é paritário para fazer parecer, né, que existe ali uma isonomia no julgamento. Então, na sessão de julgamento, tem os representantes dos contribuintes, que são indicados por entidades de classe, e tem os representantes do fisco, que normalmente também ou são procuradores ou ex-auditores fiscais ali de carreira, né? Mas aí tem um tema de agora, tá? Que é o voto de qualidade. E quando o julgamento na Câmara, ele empata, né? Então, agora você tem teve uma alteração legislativa, na verdade vinha sendo assim até o ano passado. Então o voto de qualidade, de Minerva, né? Ele era do presidente, ele era sempre, no caso aqui do CARF, pelo presidente da Câmara, que Perfeito. É um representante do governo. Então o voto de qualidade era sempre contrário aos interesses do contribuinte. Não é justo, porque você imagina, né? Se o julgamento empatou, existe dúvida se aquele tributo é devido ou não Perfeito. É devido. E na dúvida, o que se faz no direito penal, Pérez? Absolve-se. Absolve-se. Então, se eu tenho dúvida se aquela cobrança tributária ela é legal ou não é legal, é constitucional ou não é constitucional, se ela deve ou não abarcar aquela operação, não deve abarcar aquela operação, eu cancelo o auto de infração. Sim. Né? Então, indúbio pro réu, né? Perfeito. A expressão latim, né? Que também se aplica no tributário em circunstâncias específicas, né? Então é isso. Você vê que é interessantíssimo, né? Essa questão da forma como o Estado se coloca, né? E as pessoas às vezes não percebem, né? Ah, mas você está defendendo uma empresa, mas espera, eu estou defendendo aqui o lado fraco dentro de toda uma estrutura do Estado, que é aquilo que você falou. Onde você tem do lado de lá o procurador, que tem acesso a um monte de informações que você não tem, que tem acesso a uma série... A paridade de armas, ela não é igual. Não é igual. É como o advogado criminalista e o Ministério Público. Não é Perfeito. Igual a paridade de armas, né? Perfeito. Gente, Grupo Pérez Condomínios é uma administradora de condomínios top no mercado. Se você está tendo problemas no seu condomínio, você precisa sair dessa situação o quanto antes. E o que você vai fazer? 2292-2468. Você vai falar com o departamento comercial, com a Adriana e com o Ricardo, e você vai passar a ter uma gestão top, você vai ter todas as informações do seu condomínio no celular, você vai ter toda a assessoria necessária para você gerir bem o seu condomínio. Grupo Pérez Condomínios, 2292-2468. Edu, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho essa impressão, e se não for você que está no direito tributário, você vai me falar. Eu tenho a impressão, analisando o direito, tentando analisar dos 40, 50 anos para cá tal,
que a fortificação, vamos dizer assim, da teoria kelseyana, de Norberto Bobbio, a tão famosa pirâmide estrutural, né? De Kelsey, ela foi fortificada pelo direito tributário. Porque o direito tributário é que começou a bater, né, naquela questão, peraí, essa norma tem que ter uma outra norma superior, essa instrução normativa precisa respeitar essa outra, que precisa respeitar essa outra. Eu tenho essa impressão que quem solidificou, assim, na prática, no Brasil, que hoje a primeira coisa que a gente fala quando a gente vai fazer uma defesa é, opa, vamos olhar aqui o princípio da legalidade, vamos ver se uma norma tá... E eu tenho essa impressão que foram os tributaristas que começaram a bater forte nisso há 30, 40 anos atrás. Você acha isso também? Você chegou a pensar nisso alguma vez? Já pensei sim, e eu vejo, né, que é assim, tanto a gente vê isso nessa atuação mais do direito público, né? Então, no direito administrativo a gente vê muito, né? Porque no artigo 37 caput, que vai tratar da administração pública, né? Perfeito. Dentro da Constituição Federal, um dos princípios que ele cita é o da legalidade, né? Tem o princípio geral da legalidade, que está ali citado no artigo 5º da Constituição Federal, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Lei, não é decreto, não é instrução normativa, não é portaria, é lei, né? No sentido, é lei aprovada pelo Congresso Nacional, pelas Assembleias Legislativas ou câmaras municipais aí nos municípios, né? E no tributário, além disso, nós temos também, né, dentro da Constituição Federal, o artigo 150, inciso 1, o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a pagar um tributo, ou melhor, né? O tributo pode ser criado, só será majorado ou criado se for por lei. Então, essa é outra coisa. E tem o artigo 97 do Código Tributário Nacional, que mais uma vez ele fala da legalidade tributária, né? Então, no tributário, a gente até fala que o princípio da legalidade, ele legalidade estrita, né? Ou seja, é lei. Se não for lei, eu não sou obrigado a fazê-lo, né? E aí entra exatamente o que você falou, né? Não raras vezes, né, o governo edita seus decretos, suas instruções normativas, avançando, né? O que ele faz? Ele cria obrigações que não estão previstas na lei que ele está regulamentando. Exatamente. Né? E aí surgem para as empresas, né, a oportunidade de questionamento. Eu não vou dizer que era uma oportunidade, porque a empresa vai ter que contratar um advogado para fazer o questionamento, mas às vezes o questionamento é para você se esquivar, por exemplo, da carga tributária. Né? Então, ela passa, nesse caso, a ser uma oportunidade. Uma vez, Pérez, e aí mais direito administrativo, né? Nós fomos contratados por uma empresa da área de segurança privada, bem rápida essa situação, né? E anualmente eles são fiscalizados, né, pela Polícia Federal, anualmente tem a renovação de autorização de funcionamento. Eu fui a uma empresa, estava com os tributos em aberto e não conseguia renovar, preocupada porque ia ter que fechar a empresa. Um decreto muito antigo, não é coisa recente. E nós fomos estudar a lei, né, que regulamenta essa questão, olhamos para o decreto. Quem cria a necessidade de juntar certidão de tributos, negativa de tributos, ou positiva com efeito de negativa, é um decreto. A lei não tem essa previsão. Impetramos o mandado de segurança. Perfeito. E aí foi afastado ele renovou a sua autorização, só para trazer um exemplo prático, né? Sem a necessidade de apresentar certidões. E aí, depois várias empresas fizeram o mesmo. Estou dizendo isso em 2008, 2009, quando nós começamos com isso e levamos o tema ao judiciário. E me diz uma coisa. O que você acha da inteligência artificial hoje no direito tributário? Eu acho que tecnologia, de um modo geral, algo inescapável, né? Eu tenho usado o ChatGPT, né? E vejo assim, ele ainda está começando, né? Não dá para você confiar 100%, mas assim, uma coisa que eu acho é o futuro. E uma coisa que eu acho importante, né, Pérez? Aliás, assim, super pertinente esse seu ponto, né? O advogado, ele não precisa, né, ser o advogado modinha que queira aplicar as tecnologias imediatamente ao seu escritório, mas ele precisa ter clareza dos movimentos na área de tecnologia que estão acontecendo por duas razões.
Primeiro, para você não ficar para trás. Perfeito. Segundo, porque pode emergir daí oportunidades para o seu escritório. Inclusive de oportunidades de spin-off. Ou seja, você começou a utilizar uma tecnologia que ela pode ser aplicável, por exemplo, que você às vezes até criou, desenvolveu dentro de casa, mas que ela pode ser aplicada para todo o mercado. E você pode spin-off e criar uma empresa para poder passar a trabalhar para escritórios de advocacia. Normal é o que tem acontecido. Novas profissões vêm surgindo. Vai ter, naturalmente, não tem como, né? A tecnologia, as empresas vão sempre dizer assim, ela é uma aliada da advocacia, é aliada mesmo da advocacia. Mas olha, cada vez menos, ou melhor, cada vez mais, a tecnologia, ela vai tirar aquelas funções burocráticas da advocacia. Perfeito. Né? Não tem, por exemplo, né, Pérez, nós somos ainda de uma época que o processo era físico. Pegava fila no João Mendes ali, de 2 horas e saía com um monte de processo nas costas. Você era obrigado, para você conseguir atuar, ter estagiários dentro da sua empresa, do seu escritório. O escritório que tinha 15 estagiários em 2005... Se ele mantiver a mesma estrutura, hoje com 2 ele resolve. Com certeza. Ele tinha 10, hoje ele resolve com 2. Por quê? Porque é tudo eletrônico. Trabalhos burocráticos ainda existem no dia a dia do advogado? Existem, mas muito menos. Sim, e vão ser substituídos. E outras funções naturalmente vão sendo criadas, né? Naturalmente. Edu, foi uma delícia a conversa que nós tivemos. Assim, acho que você colocou muita coisa aí que dá para o empresário que está verificando, dá para ele ter um feedback. O Edu tem mais de 20 anos de carreira aí no direito tributário, está citado aí nos 500 mais o escritório dele. Sensacional. E assim, eu sempre peço, no final, Edu, uma indicação de, olha, aquele advogado que está começando agora, que está vendo, não está vendo o Edu, ele está do lado de lá e está vendo o doutor Eduardo Correia, que começou ali, que hoje advoga para grandes empresas, para grandes bigs empresas, e ele falou assim, poxa, eu gosto do tributário, mas por onde eu começo ali? O que uma leitura? O que é, sabe, aquela coisa que fala assim, ó, você gosta do tributário? Começa lendo isso daqui, se você gostar, você vai se apaixonar, você vai... O que você indicaria para esse jovem advogado? Bom, acho que... O que nós temos, assim, para você começar, né? Bom, você tem que... O estudo do direito tributário, e aí entra a questão que o Pérez falou aqui da pirâmide keyosiana, né? A gente tem que partir... O seu início de estudo, e o tributário é muito isso, inclusive nas pós-graduações, mestrados, etc., você começa pela Constituição Federal. Ali você vai entender as espécies tributárias, a competência tributária, que tributo que o município cobra, que tributo que os estados cobram em Distrito Federal, quais são os tributos que são de competência da União. Tenta compreender isso. Na sequência, você passa para o Código Tributário Nacional. Mas onde você consegue ver isso de uma maneira organizada? Tem esses livros, Pérez, que são livros Curso de Direito Tributário. E aí tem o do professor, agora saudoso, faleceu recentemente, né? Hugo de Brito Machado, um professor cearense. Estudei muito por esse livro dele. Então é um livro de uma linguagem, é um livro riquíssimo, de uma linguagem muito simples, né? Então, para a compreensão. Tem o do professor José Eduardo Soares de Mello, também chama Curso de Direito Tributário. Tem o do Luciano Amaro, Curso de Direito Tributário. Tem o do Sacha Calmon, que é o tributarista, sim, enfim, renomado, mineiro, Curso de Direito Tributário. O do Hugo de Brito Machado II, que é o filho do Hugo de Brito Machado, também ele tem o curso de Direito Tributário dele. A professora Tatiane Psitelli tem o curso de tributo. Então, eu pegaria, né, para começar. Pelos básicos. São esses cursos, mas assim, você não precisa comprar todos esses. Eu citei alguns, né, para que fique aí, você escolher uma dessas opções. Mas eu leria um livro, pegaria um livro desse para ler. E o direito tributário, se você for enfrentar uma questão concreta, é Constituição Federal, Código Tributário Nacional e a legislação do ente, né, para o qual você vai advogar contra eventualmente. Perfeito, então, perfeito. Esse é o caminho aí Perfeito. das pedras. E aí, como você falou, contra um determinado município, você vai ter que ir buscar a legislação daquele município, fazer análise, como que está sendo regulamentado ali o ISS daquele município, ele tem a legislação dele, e aí você vai fazer aquele estudo, né?
Quer dizer, uma norma está respeitando a outra, a norma do município está respeitando o Código Tributário, como que está essa situação? Exatamente. E é isso. Só uma informação, o último podcast do mês de maio, nós vamos ter aqui um caso real. Todo último podcast do mês, o Edu, a gente traz um caso real aqui. Legal. Nós vamos trazer um caso real. Era um modelo que estava no auge da carreira, participando de seriados na televisão, desfilando para empresas do exterior tal, e se envolveu numa situação, acabou respondendo aí por homicídio e foi absolvido. Passou, imagina, ele está no auge da carreira e aconteceu uma tragédia dessa, quer dizer, desmoronou o mundo dele, ele recomeçou. Então eu vou trazer aqui ele, vou trazer o advogado que o defendeu e que demonstrou ali que, na realidade, ele não poderia ser condenado por aquele fato. Então não perca, que é caso real no último programa do mês de maio. Não perca. Edu, cara, eu não sei o que falar pra você. Você sabe que você é um cara que mora no meu coração. Obrigado. Super felicidade de você ter estado aqui, viu? Obrigado. Foi uma honra. Agradeço demais a você e a toda a equipe do Fazendo Direito. Obrigado. Gente, até a próxima. Até a próxima. Thank you.